Agora é o seguinte, eu estou fazendo catecúmenos, né? Catecúmenos, a classe de catecúmenos. Tá vendo como é que eu não sei falar as palavras dele? Então aqui, ó, estamos com esse livrinho aqui, ó, está escrito aqui, Confissões de Fé, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo. Isso. Eu sou uma pessoa bastante crítica, né? Porque eu, vamos dizer assim, fui em várias igrejas, né? Fui na igreja dos Mormons, né? Que é Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, acho que é esse livro que fala. Isso aí. E aí eles me deram um livrinho na época também, Sim, dos Mormons, livro tal. dos Mormons. E aí eu recebi esse livrinho aqui do pastor muito bem. da igreja. Aí eu peguei assim, símbolos de fé. Isso. Confissão de fé. Sim. Na hora que fala confissão de fé, me dá um arrepio aqui. Porque quando fala confissão, o que eu vou confessionar se não for Jesus Cristo? Eu queria que o pastor reverendo, né? Perdoa aí, eu sempre falo errado mesmo. Pastor reverendo, pode ser também chamado presbítero, né? Isso, presbítero docente. Docente, o responsável lá, nos ajudasse a entender o que está nesse livro aqui de confissões. Se tem alguma heresia, o que está falando aqui, se é da Bíblia ou não é, se é institucional da igreja. Nos ajude, o reverendo Elton Roberto, a entender o que está aqui. Ok. Em breves palavras, querido Robson, apenas símbolos, não é uma outra Bíblia, aqui é um sistema expositivo das Escrituras, de doutrinas elementares. O que nós temos aqui é um compêndio, bem pequenininho nesse livro condensado, mas o querido ouvinte pode baixar aí na internet que você vai ver. E não é só da igreja presbiteriana, da igreja reformada. Geralmente as igrejas de tradição reformadas são confessionais aos símbolos de fé de queridos irmãos nossos que se reuniram, Robson, num tempo bem distante do nosso, se eu não me engano, 1946, não, 1600, depois confere direitinho aqui. Vários teólogos em épocas bem distantes da nossa, para poder trazer esse compêndio de exposição de doutrina, para ajudar no entendimento das Escrituras. Apenas isso. Aqui nós temos... 1641, pastor, eu acho. Isso. Pode, 1641. Então, 43, 43, não é tão recente. Então, homens piedosos que se reuniram, e não foi uma denominação que decidiu isso. Então, o que nós temos aqui, primeiro, é a nossa confissão de fé. É o que nós cremos. Quer saber o que nós cremos? Está lá. Já começa com as Escrituras. Então não é uma Bíblia, apenas apresenta a autoridade escriturística. O que é interessante é que o símbolo de fé não começa com Deus. Então aqui nesse livrinho aqui, perdoa dizer, não tem versículo nem capítulo. Não, tem demais, mas apresentando o que as Escrituras nos ensinam. Não, do livro não, das Escrituras. É uma exposição de doutrina bíblica aqui. É um compêndio bibliotecário sagrados, é o que nós temos aí, não é uma outra Bíblia. Por que o símbolo de fé começa com as Escrituras? É interessante para mim, João Paulo, porque não há uma outra fonte confiável de você ter uma visão correta de quem Deus é. O Deus Criador dos céus e da terra se revelou de maneira especial pelas Escrituras. Assim nós entendemos. Nestes 66 livros que nós temos nas mãos aqui, podemos discutir a questão da canonicidade. Isso poderia ser um outro podcast. Mas nós tomamos a esses 66 livros aqui como palavra de Deus inerrante, suficiente e autoritativa. É o que nós precisamos, só dela, nada além dela e nem adicionar nada a ela. Já começa com as Escrituras, porque é das Escrituras que eu conheço Deus. Eu não posso conhecer Deus pela natureza, porque a natureza me revela um Deus aparentemente criador dos céus e da terra, em um tempo bonito como o de hoje, mas de repente esse tempo fica nebuloso. E aí a criação começa a se revoltar, e aí as tempestades chegam, os tufões, furacões, maremotos. Alguém já disse, e eu concordo, Robson, que a natureza, quando ela se revolta, ela revela de fato a verdadeira natureza do Criador. Então, já começa com as Escrituras por conta disso. E os catecismos mostram qual é a nossa finalidade. É excelente se puder ler. A primeira pergunta do nosso catecismo maior vai deixar bem claro qual é o nosso fim principal aqui neste mundo. Se eu tenho pelas Escrituras o entendimento de que existe um Deus que criou tudo que existe, é o meu Senhor, então a minha finalidade aqui nesse mundo é viver para a glória dele. A minha satisfação está nele. Já começa assim.
me dando uma visão correta de quem é o Deus que eu sirvo. E se você der uma olhadinha em todas as outras perguntas, quando chegar nos mandamentos, vai abrir o leque do nosso entendimento daquilo que a Bíblia nos apresenta. Então, os símbolos de fé são sistemas expositivos das doutrinas bíblicas. Apenas isso. Não é uma outra Bíblia. Perfeitamente. Quer fazer algum complemento, presbítero João Paulo? É uma observação importante isso, porque às vezes a gente vê alguns pregadores no púlpito e mencionam vários autores, mencionam várias pessoas de gabarito que se afadigaram aí no estudo, no aprofundamento, da compreensão do estudo bíblico, mas por vezes se enlaçam tanto neste contexto acadêmico e acabam esquecendo a própria Escritura. Acabam não pregando a Escritura e acabam pregando entendimentos de seres humanos. Então isso é o ponto principal da fé, como o reverendo disse, e como está nas comissões de fé, é a Escritura. A importância da religião, o centro da religião está na Escritura. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Elton. Hoje estou aqui na Rua Inconfidência, frente à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Betim, número 261. Passando aqui para te deixar um convite para participar conosco dos trabalhos realizados aqui na nossa igreja. Às quartas-feiras, às 19h30, temos o estudo bíblico e aos domingos, 9h, escola dominical e às 19h, o culto vespertino. Você e sua família serão bem-vindos no nosso meio. Que Deus te abençoe.